Irmãos, eu quero compartilhar hoje com vocês sobre um tema que é o tempo. Alain, o tempo. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tempo. A Bíblia fala sobre o tempo. Os compositores têm muitas músicas que falam sobre o tempo. E eu achei que seria interessante, como nós estamos agora em começo de ano, a gente falar um pouquinho sobre o tempo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, acho que o Alan está colocando aí. Vamos ver, só um momento que caiu a conexão aqui já, mas acho que já voltou, tá voltando. Aí, muito bom, obrigado, Alan. Em Eclesiastes, irmãos, capítulo 3, versículo 1, fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A Bíblia fala sobre esse tempo para cada coisa. Para cada propósito existe um tempo adequado. Isso foi plano de Deus. Com toda a sabedoria de Salomão, ele escreve em Eclesiastes sobre o tempo, né? E pensando no tempo, quando chega o final de ano, eu não sei você, mas eu costumo fazer uma reflexão do meu ano, como que foi, e eu paro alguns minutos e eu faço os meus agradecimentos e também eu faço planos para final de ano e para começo de ano, o que é que eu quero, qual o propósito, né, que eu quero para o próximo ano. E quando chega o próximo ano, é hora de colocar em prática. E aí é por isso que eu queria falar um pouquinho sobre esse tempo, né? Porque não sei se vocês já estão percebendo, mas nós já estamos na terceira semana de 2021. O tempo está assim, está passando rapidamente. E em Eclesiastes, capítulo 3 mesmo, aí só que no versículo 11, aí, a Bíblia diz assim, olha, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também nos pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, Deus, ele coloca no meu coração, no coração de cada um de nós, o anseio pela eternidade. Deus coloca no coração do homem esse anseio. E pensar na eternidade é como você pensar em algo que não tem fim. E pensar na vida, muito de nós começa a viver uma vida assim como se nunca fosse acabar, como se nós ficássemos jovens para sempre. Isso seria maravilhoso, né? Jovens para sempre. Mas não, o tempo passa, o tempo vai passando e esse pensamento pela eternidade que Deus colocou no coração do homem, ele leva a pensar que nunca vai ter fim. Só que não. O tempo vai passando. E o tempo ele vai desafiando o nosso entendimento. Em Eclesiastes, aí mesmo diz assim, mesmo assim, na parte B do versículo, diz assim, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, eu penso que o tempo, mesmo com o passar do tempo, ele desafia o meu coração, o coração de cada um de nós, porque a gente não consegue entender completamente o que Deus fez. E em Salmos 90, Moisés também faz uma reflexão sobre esse tempo. Aqui em Salmos 90, versículo 9 até o 12, diz assim, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80,
para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés faz a reflexão sobre o tempo e ele percebe que o tempo passa muito rápido. Ele chega a dizer que a nossa vida, ela é como se fosse um murmúrio. Ela voa, é tudo muito rápido. E Moisés, ele vai até Deus e ele fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina, Senhor. E Moisés, ele vai até Deus e ele tem até um apelo, né? Que seria para alcançar sabedoria. Era algo que valia a pena, porque então Moisés, ele queria encontrar sabedoria. Mas sabe, nenhum de nós consegue contar os dias que nos restam. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ninguém consegue. Eu não consigo, você não consegue. Exemplo, nós não sabemos quantos dias nós temos ainda. Nós não sabemos, nem eu nem você, quantas horas nós ainda temos. Nós não sabemos. Moisés, ele não consegue saber quanto tempo ele ainda tem. E em Mateus, capítulo 6, versículo 27, nós não precisamos ir lá, mas Jesus fala sobre que não podemos acrescentar uma hora sequer de vida. Nós não podemos acrescentar uma hora de vida. Então, essa questão do tempo, ela desafia a todos, porque os compositores, eles querem entender o tempo. Os poetas, eles querem entender o tempo. Na Bíblia, muitos quiseram entender o tempo, mas não conseguiram. E hoje, nessa reflexão sobre o tempo, pensar que Jesus mesmo disse que nós não podemos acrescentar uma hora sequer de nossa vida, como que você se sente em relação a isso? Você fica mais humilde? Pensar nisso, que você não consegue acrescentar uma hora sequer da sua vida, você fica mais humilde? Ou você fica preocupado, desesperado? Como que você se sente em relação a isso? Eu gostaria de a gente fosse aprender um pouquinho com Jesus. Ele fala um pouco sobre isso em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21. Diz assim: Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe dirá: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Estou conseguindo enxergar. Mas não é rico para com Deus. Assim, isso. Bom, então aqui nós podemos tirar alguns ensinamentos em relação ao tempo, que eu acredito que isso vai nos ajudar muito nessa manhã a pensar em relação ao tempo. O que estava acontecendo aqui é que um homem rico, ele já era rico, só que aí ele fica muito mais rico. Ele recebe muitas bênçãos.
A fazenda desse homem, ele consegue ter muitos produtos, muita colheita, e aí ele fica tão rico que ele não consegue lugar aonde guardar toda essa riqueza. E então Jesus traz essa parábola para ensinar a cada um de nós também nessa manhã, a gente podemos aprender com isso. E eu quero deixar aqui bem claro que Deus ele não é contra os ricos, tá, gente? Deus não é contra de forma nenhuma os ricos. Na época de Jesus tinha pessoas ricas, né? Tinha discípulos ricos lá. Arimateia era rico, né? Se a gente for lá no passado também, Deus tinha Abraão, que era rico, Davi era rico, tinha muitos ricos. Deus não é contra os ricos, mas Deus ele é contra a avareza do nosso coração. Deus ele é contra a ganância. Deus ele é contra quando em nosso coração existe um amor pelo dinheiro, né? Então Deus ele vem de encontro, né? Em relação a isso, e ele quer corrigir essa avareza no coração. Então, o que acontece? Lá, um pouco atrás dessa escritura, tem um homem que ele chega para Jesus e pede para que Jesus julgue uma causa dele em relação a uma herança. E naquela época era comum também os rabinos fazer esse julgamento, né? As pessoas traziam suas questões e eles faziam o julgamento ali naquele momento. E então uma pessoa chega para Jesus e pede esse julgamento. Só que Jesus não faz o julgamento, Jesus vai direto e conta essa parábola. Talvez se um de nós chegasse para Jesus, marcasse um tempo e a gente fosse com uma questão levando para Deus, olha, Jesus, está acontecendo isso, um discipulado, imagina. E Jesus, ele não ia escutar muito bem o que a gente estava dizendo, mas ele ia direto o que estava no nosso coração, o que estava por trás disso, né? E então ele vem e conta essa parábola de um homem rico, que então ficou mais rico, né? Então, a gente já viu aqui que Deus ele não é contra as pessoas ricas, mas ele é contra a avareza, né? E uma coisa que a gente pode ver também desse homem que era rico, ele achava que tinha um controle do tempo em suas mãos. Por que eu acho isso? Esse homem tinha o controle do tempo em suas mãos. Porque se nós formos aqui no versículo 19, Lucas 12, 19, a Bíblia diz assim: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Isso aqui é algo de que alguém pensa que tem muitos anos pela frente, né? Então, ele já estava aqui pensando na sua previdência, estava aqui pensando em sua aposentadoria. Ele estava aqui pensando já que ele tinha todo o controle do tempo em suas mãos, e então que ele podia fazer seus planos, e estava tudo certo. Só que nós já sabemos que os planos é do homem, né? E o realizar é de Deus. Esse homem, aqui a gente vê que ele não tinha relacionamento com Deus também. Porque aqui na parábola, em nenhum momento é mencionado Deus, em momento nenhum. Ele não agradece a Deus, então ele não era uma pessoa grata. Em momento nenhum ele menciona qualquer coisa em relação a Deus. Esse homem não tinha um relacionamento com Deus. Esse homem aqui a gente pode perceber também que ele era extremamente egoísta. Por que eu acho que ele era extremamente egoísta? Será que é errado, Ivan, fazermos planos? Os planos errados? Não, irmãos, os planos não são errados fazer planos. Eu faço planos. Todos nós devemos fazer planos. Mas olha como esse homem ele fazia os planos. Ele fazia os planos, mas ele estava pensando totalmente só nele. Ele pensava somente nele. Ele pensava somente no seu conforto. Então ele pensa em quem?
ele pensa no seu descanso, ele pensa na sua comida, ele pensa na sua bebida, ele pensa na sua alegria. Em nenhum momento aqui a gente vê esse homem querendo compartilhar do que ele tinha com outras pessoas. Ele era extremamente egoísta. Se nós formos ver, aqui a gente vê vários pronomes aqui do tipo meu, meus celeiros, minha safra, meus bens. O tempo todo esse homem ele se voltava somente para ele. E aí ele começa a fazer planos para no final pensar somente no conforto. Fazendo as minhas reflexões, irmãos, eu fiquei pensando assim, às vezes podemos pensar assim, poxa, já estou na igreja há tantos anos, eu já servi tanto, eu já fiz tanto pela igreja, por Deus, eu já servi em vários ministérios, agora eu vou deixar para os mais novos fazerem, né? Eu vou deixar para os jovens fazerem. Vou dar oportunidade, olha que interessante, eu vou dar oportunidade para outros fazerem também. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu vou se alegrar comigo mesmo agora, porque eu já fiz muito. E eu acho que isso é extremamente egoísmo do nosso coração, se nós pensarmos assim. Porque esse homem, ele não pensava em mais ninguém, ele só pensava nele mesmo. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, eu não sei se eu passei por Alan essa escritura. Passei, olha aqui. Diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, é uma tolice muito grande quando uma pessoa se isola, quando uma pessoa ela tem uma atitude egoísta, quando tem uma atitude que ela não pensa no próximo, quando ela não pensa em se doar para o próximo. Então, pensa bem, eu e você, cada um de nós. Eu lembro quando eu fui batizado, eu tinha uma semana, e o meu discipulador, Ivan, você já pode compartilhar com alguém que você conhecer na rua uma escritura que você saiba. Então, você pega uma escritura e você compartilha essa escritura. E eu inseguro, né, de poder compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, mas ele falou, se você sabe de uma escritura, você pode compartilhar. Então, se olharmos para nossas vidas, irmão, a gente temos recebido muito de Deus. Somos ricos. Somos ricos. Nós temos recebido tanto, né? Temos tido boas aulas. Quarta-feira agora nós tivemos uma aula incrível com o Leandro. Nós temos recebido muito, essa é a verdade, né? Os bate-papos têm sido incrível. O encontro dos solteiros no parque, agora que vocês estão tendo agora, os solteiros. Mas todos nós temos recebido muito de Deus. E aí, quando nós pensamos somente no nosso conforto, isso é uma atitude egoísta. E esse homem mal sabia que naquela noite mesmo o anjo da morte iria visitá-lo. Não é isso que fala? Hoje mesmo. Esse homem acreditava, irmãos, que ele tinha todo o controle do tempo em suas mãos. Outra atitude que nós vemos aqui, que nós podemos aprender com esse homem, é que talvez esse homem estivesse vivendo a vida dele como se ele tivesse todo o tempo para depois tomar a sua decisão de servir a Deus. Eu já conheci muitas pessoas que dizem assim para mim, Ivan, eu sou muito novo, eu não quero ser discípulo agora, deixa um pouco mais para frente. Essa pessoa achava que tinha todo o controle da vida em suas mãos. E a Bíblia diz que agir assim é insensato, agir assim é tolice. Jeremias, a gente não precisa ir lá, acho que eu nem passei por Alain, mas em Jeremias 17, versículo 11, mas vocês devem conhecer essa escritura, que fala sobre que o coração do homem é enganoso,
Muitos discípulos já ouviram muito essa escritura, que não há nada mais enganoso que o coração do homem. Se você continua lendo um pouquinho mais para frente, no versículo 11, diz que no final das pessoas que ficam buscando prazeres e coisas dessa vida e as riquezas dessa vida, no final ele vai ver que está praticando tolice. Jeremias chama essas pessoas de tolo. No final, irmãos, a gente vai perceber que tudo isso que a gente fez foi uma tremenda tolice. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Por mais que a gente acredite aí que nós temos o controle em nossas mãos, mas a gente não tem esse controle. Deus não dá esse controle para cada um de nós. E um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar e fica a pergunta: que legado nós vamos deixar quando essa conta chegar? Que legado? Que legado eu vou deixar? Deus chama esse homem rico de insensato. Sabe? Insensato é a pessoa ser egoísta. Para Deus, é insensato ser egoísta. Não colocar o relacionamento com Deus em primeiro lugar, para Deus é insensato. Se você não está colocando o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, olha, para Deus você é uma pessoa insensata. Você está agindo como esse homem rico, que não colocava o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Não amar o próximo como a si mesmo, você está tendo uma atitude de insensato. Se você não está amando o próximo como a si mesmo, você está sendo insensato. Não reconhecer as bênçãos e ser grato é insensato. Se tudo que nós já recebemos, se a gente não é grato a Deus, segundo a palavra de Deus, mostra aqui que é uma pessoa insensata. Por exemplo, a gente pode ver que Abraão, ele era rico, ele recebeu muito de Deus. Mas Abraão, ele era muito grato a Deus. Ele ofertava a Deus por gratidão, por reconhecimento. Davi, a gente pode ver nos Salmos, né, de Davi, quanta alegria, quanta gratidão em poder louvar a Deus por tudo que ele tinha recebido, né? Então, a falta de gratidão em nosso coração, isso mostra que nós somos uma pessoa insensata. Esse homem, ele acreditava, irmãos, que ele tinha o controle do tempo de vida em suas mãos, mas ele não tinha. E um belo dia, o anjo da morte entrou pela porta e chamou ele para prestar conta. E aí ficou perguntando: o que você deixará? O que é que você vai deixar? Para quem você vai deixar isso aí? Os Salmos, se a gente for no Salmo 90, se a gente for nos Salmos, fala muito sobre isso, né? Sobre a esperança que nós vamos deixar. Se a gente for ver, muitos na Bíblia fala sobre isso, né? O que nós vamos deixar? Eu queria que você pensasse, refletisse isso. Que legado eu e você vai deixar nessa vida, né? Eu quero ler com vocês um poema que eu achei muito lindo, e aí eu quis compartilhar com vocês também aqui no culto. O poema fala sobre o tempo. É um poema de Mário Quintana. Eu vou ler para vocês, tá bom? Diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Esse é o poema que eu quis compartilhar com vocês. Achei muito lindo, de Mário Quintana. O tempo não volta, os anos não voltam, por mais que a gente queira voltar. E eu achei interessante que ele fala, devemos ir sempre em frente, sempre em frente. Isso me ajuda demais a pensar que nós devemos ir sempre em frente. Continuando, em 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Paulo nos ensina, irmãos, que o tempo é agora. O tempo é exatamente agora, em tempo e fora de tempo. Só que, ao contrário desse homem rico, ele fala para a gente se doar, compartilhar, pregar a mensagem, anunciar a mensagem. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, a gente pode oferecer para outras pessoas. Então, prega a mensagem em tempo e fora de tempo. Não perca mais esse tempo. Nós não temos mais esse tempo para perder. Então, devemos fazer o quê? Aproveitar o nosso tempo. O ano está começando. Essa é uma grande oportunidade. Não seja egoísta. Pregue a mensagem, compartilhe o que você já tem recebido de Deus. Compartilhe, vá em frente, não perca tempo. Mário Quintana falou assim, olha, não deixe, porque o tempo nunca mais vai voltar. Vamos ter muita saudade de fazer tantas coisas que nós temos esse tempo para fazer hoje e estamos deixando para depois. Não, não deixe para depois. Não pense no conforto. Não pense, irmãos. Vocês que são mais velhos na fé, não caia nessa mentira de achar, eu já fiz muito, agora é hora de descansar. Não é hora de descansar. Não é hora de descansar. A hora de descansar é depois, não agora. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, o Alan vai colocar aí, Paulo fala sobre esse tempo, que não vai ser agora, vai ser depois, tá? Ele fala assim, olha, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então vai chegar esse tempo, irmãos, que a gente vai ter essa consciência limpa. Eu penso nesse dia. Eu quero ter essa segurança que Paulo tem, de dizer assim, olha, eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Eu espero que você também tenha essa mesma segurança de um dia poder dizer isso. Eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele fala que isso aqui não é só para Paulo, ele fala que é para todos. Todos nós que amam
a vinda de Jesus. Então, se pensarmos no tempo, o tempo é agora. Quero animar vocês a aproveitar esse tempo, aproveitar 2021, tá? Para nós se doarmos mais. Na próxima semana, acho que vai passar os avisos, mas nós vamos ter uma nova fase da igreja, que é cultos pela internet e também, ao mesmo tempo, presenciais, mas que cada um, onde quer que esteja, possa ter esse coração de se doar, ter um coração de estar unido, ter um coração de aproveitar o máximo do tempo. Agora é a hora de todos nós. Quem está chegando agora no reino de Deus e aqueles que já têm mais tempo. Hora de descansar, irmãos mais velhos. É depois, não agora não, tá? A nossa aposentadoria é no céu. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo a todos. Amém.